Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer memória com você dos conteúdos já publicados nesse canal, para que a gente passe para uma segunda parte, né? Segunda etapa do nosso trabalho. E essa segunda etapa trata-se de um conteúdo mais técnico, né? Que vai ajudar você a organizar aí a sua vida financeira, o seu orçamento, as suas contas, suas dívidas, né? Quem não as tem. Então, nós falamos sobre o capitalismo, continuaremos dentro desse tema, só que nós iremos para a parte de gestão, né? Então, nós vimos sobre o conceito do capitalismo, nós vimos sobre lucro, nós vimos sobre margem de contribuição, nós vimos sobre a ação humana na economia, né? Como a economia impacta na vida das pessoas, nós vimos sobre consumidor soberano, e em todas essas etapas foram muito importantes. Por quê? Porque é a base. E eu insisto em dizer que tudo tem que ter uma base. Talvez o capitalismo seja tão demonizado no mundo, principalmente pela esquerda, que acredita no mundo ideal sem dinheiro, é porque não há um conhecimento dos princípios e dos valores, né? Os princípios onde estão embasados, né? Onde estão arraigados aquele conceito, e dos valores que esse conceito representa na vida individual das pessoas, né? Na prática, no dia a dia das pessoas, né? Então nós vimos também sobre os princípios do capitalismo, né? Que eu considero uma das partes mais importantes. Então você pode fazer um tour aí no meu canal e acompanhar todos os vídeos que você ainda não viu, ok? Para que você esteja bem embasado sobre o assunto. E nós precisamos cada vez mais ter este conhecimento, embora seja básico, embora seja simples, né? Então eu quero ressaltar, né, que eu uso uma linguagem simples, uma explicação simples, para que alcance pessoas simples. Porque muitas vezes nós estamos falando para as pessoas que não estão compreendendo o que estamos falando. Então temos que ser claros e objetivos. Às vezes temos que explanar um pouco mais, às vezes temos que dar alguns exemplos muito simples do dia a dia, para que todas as pessoas, né, de todas as idades possam entender, né, a mensagem que eu pretendo passar aqui nesse canal. Então hoje nós vamos tratar sobre a autogestão, né? O que é a autogestão? Para que serve? Eu observo muito hoje em dia que as pessoas não conseguem gerir a si próprio. E independe delas estarem trabalhando na CLT, delas estarem com seu próprio negócio, né? Delas serem autônomas, empresárias, né? Não importa. Acredito que a autogestão foi muito banalizada, e eu me lembro bem que lá nos anos 2000, quando o Lula assumiu o governo pela primeira vez, eles trouxeram o termo autogestão para o coletivo, né? Então, eles estavam naquela vibe, né, de tomar as empresas e autogerir essas empresas, né? Inclusive, algumas empresas realmente foram tiradas dos seus empresários, alegando ter muitas dívidas, e foram geridas por cooperativas, né? Então, eles colocaram esse termo muito relacionado com o coletivo, com grupos. Mas, se você partir da origem da palavra auto, né? Auto é faça você mesmo, né? De uma maneira bem simples, o processo pelo qual o indivíduo administra, organiza e gere, né, suas próprias atividades, seus próprios recursos para obter o seu objetivo. Ou seja, ele administra sozinho, né, sem a interferência de um chefe, de um patrão, sem interferência de ninguém. Mas ele não é subordinado a ninguém para tomar decisões. Isso é autogestão. Então você pratica a autogestão no seu dia a dia, em casa, mesmo que você não trabalhe fora. Você cuida só das tarefas de casa, você pratica a autogestão. Porque ali não vai ter ninguém para mandar, para pedir você, para conduzir você a fazer nenhuma atividade, né? Então você vai planejar suas atividades, desde o café da manhã até arrumar a cozinha do jantar, né? Então isso é autogestão. Você trabalha sem interferência de pessoas externas. Você planeja o seu tempo, você organiza, você coordena, você executa as atividades de maneira a alcançar os seus objetivos, né? Então, quando você traz a autogestão para um grupo, e aqui eu estou trazendo para uma observação muito própria, né, da minha vivência com trabalhos em grupo, e usando esse termo da autogestão, nunca funciona. Por quê? Porque se você tem um grupo, suponhamos, de 10 pessoas,
Você tem que colocar todas as atividades na mesa para 10 pessoas, decidir se aquela atividade é prioritária, se aquela atividade é interessante para todo mundo, né? E você nunca terá a aprovação de todos, né? A unanimidade. Sempre você vai ter pessoas que não concordam. E essa pessoa que não concorda é justamente aquela que está dizendo assim: se fosse você, eu fazia desse tipo. Ela está orientando a condução dos trabalhos, né? Por outro lado, toda a organização, todo grupo coletivo tem um líder. E aí eu trago para você também, nesse caso, a hierarquia, né? Que é as pessoas que estão na frente, na liderança, né? Organizando, deliberando e conduzindo, coordenando as ações que outras pessoas estão executando, né? E tem também outro termo muito utilizado pela esquerda, principalmente dentro da autogestão coletiva, que é a gestão circular. O que é a gestão circular? Que todos tomam a decisão juntos, por unanimidade. Veja que interessante, né? Existe uma pessoa dentro da gestão coletiva que vai propor, né? Seja o presidente do sindicato, seja o presidente da associação, do instituto, não importa. Ele vai propor uma ação, uma atividade, um rol de atividades a serem executadas, né? Ele vai propor um projeto. Então, o que acontece ali? Todas as pessoas que estão dentro desse grupo vai ter que decidir sobre a execução dessas atividades, né? Então, eu pergunto para você, essa pessoa que propõe, esse presidente, ele não é uma hierarquia, né? Então, quando você vê falar de gestão circular, de autogestão coletiva, é praticamente a mesma coisa, né? Querem dizer que o grupo gere. Então, a autogestão do grupo. Só que quando é grupo, você está subordinado à decisão de outras pessoas. Concorda comigo? Então, você está tendo que obedecer também à proposição de outras pessoas. Não é todo mundo que tem a mesma ideia e coloca em pauta. Não é todo mundo que vai aprovar a mesma ideia que está em pauta, né? Tem que haver uma pessoa para direcionar esses trabalhos. E essa pessoa é uma hierarquia, né? Então, por isso, meus irmãos, eu não hesito em dizer que não existe, de verdade, não existe na prática, tá? Autogestão coletiva, e não existe na prática a gestão circular, tá? Onde todos têm a mesma ideia, onde todos concordam com a mesma ideia, onde todos aprovam as mesmas atividades e onde todos querem executar aquelas atividades. Isso não existe. Eu estou dizendo porque eu atuei nesse campo também da coletividade, em um momento em que eu não tinha conhecimento necessário do capitalismo, como ele funcionava, para que eu tivesse sucesso no meu trabalho. E eu achava realmente que essas ideias, né, eram viáveis. Mas, quando você, no meu caso, quando eu coloquei em prática, né, quando eu fundei um grupo, formei um grupo, formalizei esse grupo, eu vi que eu estava sozinha no grupo. Eu era uma hierarquia sozinha, porque toda vez que tinha que ter deliberações no grupo, eu tinha que pensar sobre isso, eu tinha que propor isso, eu tinha que receber o feedback do grupo, mas na hora de executar, quem executava? Não tinha quem executasse. Talvez eu tinha que executar. Entendeu? Então, sempre eu costumo dizer, dentro do coletivo, as pessoas ficam nulas, né? As pessoas são anuladas dentro do coletivo. O indivíduo, né? Suas capacidades, a sua ação, né? Porque fica tudo ali como se todos tivessem a mesma ideia, todos acreditassem na mesma coisa. Às vezes você está até insatisfeito, mas você está dentro de um grupo que a maioria decidiu sobre fazer aquilo. E às vezes você não está a fim de fazer, você não quer fazer, você não tem tempo para fazer, mas aquilo é imposto a você, né? Então, no meu ponto de vista, a melhor maneira de você organizar um negócio é criando uma hierarquia, né? Agora, parte do pressuposto que você tem uma família, né? Você tem um esposo ou uma esposa, você tem filhos, né? E você é a autoridade da sua casa. Então, você que decide sobre o que comprar, né?
dentro do seu orçamento, quais são as prioridades, né, que a sua família precisa, né, de acordo com aquilo que você pode oferecer, né. Você vai decidir sobre o que os seus filhos vai fazer, né, quais atividades são melhores para eles. Então, você vai decidir, você e sua esposa, ou você e seu esposo, vai decidir sobre as questões mais importantes da sua família. Então, vocês dois são hierarquias para os demais da família. Então, todo grupo existe, mesmo que inconsciente, mesmo que não seja formalizado, tem que existir essa pessoa que determina, essa pessoa que coordena, essa pessoa que propõe, né? Essa pessoa que encaminha, que executa, né? O que coloca para a execução de outras pessoas. Então, a melhor maneira do negócio dar certo é você pensar nessa hierarquia. Pensar que você é o dono do negócio, tá? E que a gestão circular ela não vai funcionar. Por quê? Porque dentro do capitalismo, você tem que tomar decisões rápidas. Você não pode depender de outras pessoas estarem aprovando o que você tem que decidir. Ou, às vezes, você não pode depender do que a maioria acredita que dá certo. Porque o que realmente vai dar certo é aquilo que você sabe que vai dar certo. É aquilo que você, dentro do seu negócio, dentro das suas capacidades, da sua competência, dentro do seu orçamento, você pode fazer. Porque se você admite que todas as pessoas participem, que essas pessoas participem da decisão do seu negócio, você vai estar sempre tomando decisões erradas. E na hora de responsabilizar, né, quem você vai responsabilizar? Coletivo? Né? Isso aconteceu comigo. E eu digo para você, tudo que eu estou falando nesses vídeos tem um fundo muito forte de verdade vivida, verdade vivenciada na prática, tá? Então, por isso eu trago para você a melhor maneira que você tem de trabalhar, tá? Então, a autogestão significa você, dentro da livre iniciativa, que é garantida pela Constituição Federal, você pode decidir sobre o que você vai fazer, né? Qual negócio você quer criar, o que você vai investir, quanto você vai investir, onde você vai abrir o seu negócio, como você vai dar funcionalidade a esse negócio, como você vai usar os seus recursos em prol de alcançar o quê? O seu objetivo, que é a sustentabilidade do seu negócio e a sua sustentabilidade financeira. E aqui é uma palavra bem também interessante a gente falar aqui. A sustentabilidade tem sido muito banalizada e muito relativizada do ponto de vista de que você tem que abrir mão de várias coisas, várias atividades para poder sustentar o meio ambiente. Não, não é dessa forma que eu estou falando de sustentabilidade dentro da gestão de um negócio. Eu estou falando da sustentabilidade financeira. Sem a sustentabilidade financeira, você não consegue colocar o seu negócio para frente, tá? E muitas vezes você é obrigado a abrir mão da sua sustentabilidade financeira por causa de uma ideia de sustentabilidade ambiental. E aí é hora que o seu negócio não resiste, né? E aqui vale muito para as pessoas que trabalham com cultivo, né? Muitas vezes a pessoa tem uma área pequena de cultivo e ela está fazendo ali uma cultura de um certo alimento, mas aí vem uma instituição, um órgão, né? Um burocrata para dizer, olha, você não pode cultivar essa terra aqui. Quer dizer, a terra é do cara. Ele comprou, pagou, registrou, mas aí vem um burocrata e diz, você não pode cultivar essa terra aqui. O que acontece? Compromete a sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental, tá? Então, o meio ambiente vai continuar ali, continuaria mesmo cultivando, né? Porque o meio ambiente, ele resiste a milhões e milhões de anos, nunca acabou, né? Agora que vai acabar o meio ambiente, não é agora que ele vai ser destruído por nós, que somos uma das civilizações mais evoluídas do mundo, né? Da história do mundo, na verdade. Então, é uma falácia que você acaba tendo que obedecer, porque ela virou lei, tá? Então, essa fala, essa criação, essa agenda virou lei. E você precisa obedecer essa lei que está prejudicando o seu negócio, né? E aí você vê que você perdeu parte da sua produção que sustentaria o seu negócio. Porque a gente compreende
que quanto mais você tem de produção, mais de retorno você terá, né? Então, se a sua produção é pequena, você tem um retorno pequeno, baixo. E talvez esse retorno que você tem não dá para te sustentar e sustentar a sua família, financeiramente, mais uma vez, tá? Aí você diz, não, mas eu não tenho negócio, eu não sou agricultor, e eu trabalho como seletista, né? Trabalho numa empresa de carteira assinada. Então, você também tem que ter autogestão. Desde a hora que você acorda, você tem que acordar sem ninguém te chamar. Você tem que se arrumar, sem ninguém mandar você arrumar. Tomar o seu café, pegar o seu ônibus, o seu metrô, ou ir a pé, ou pegar o seu carro, não importa. Sem ninguém mandar, chegar na empresa, na hora certa, bater o seu ponto, sem ninguém mandar. Ir para o seu posto de trabalho e executar a sua atividade sem ninguém mandar. Por que que isso está acontecendo, né, nesse século? Porque durante muitos anos, as pessoas tinham um chefe ali mandando fazer, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Com o desenrolar das coisas e a evolução das máquinas, a evolução das pessoas mesmo, né, do conhecimento, da formação e da formação de consciência, da responsabilidade que cada um tem, as empresas foram compreendendo que as pessoas trabalham independentemente de alguém estar mandando, que elas têm um pensamento próprio, que elas têm condições de fazer uma rotina de trabalho. Isso foi acontecendo no decorrer dos anos que foram passando, né? Então, as empresas foram entendendo que o funcionário produz melhor quando ele tem mais independência para produzir, quando ele usa a sua criatividade, a sua capacidade, né, de fazer as coisas do seu jeito, e que ele não precisa de alguém para ficar mandando ele fazer as coisas todo dia, toda hora, né? Ele precisa ser cobrado em alguns momentos, mas ele não precisa de um chefe, de um coordenador, de um supervisor, o dia inteirinho pegando no pé dele. E isso, o que acontece? Facilitou para o empregado e facilitou para o patrão, né? Diminuiu o custo da empresa, porque a empresa para cada setor tinha que ter um chefe, né? E também melhora a vida do funcionário porque ele trabalha com mais autonomia, né? E a autonomia, ela junta, né, com a autogestão. Então, quando você tem essa autogestão da responsabilidade de fazer, tomar decisões, fazer as coisas como deve ser feita, criar uma rotina de trabalho, você está criando autonomia para você mesmo, né? Então, você tem autonomia a partir do momento que você tem essa responsabilidade de fazer por si, né? Claro que você vai ter que aprender a fazer as coisas. Quando você aprende, você não precisa mais de ter alguém para te supervisionar diuturnamente, né? Então, dentro das empresas também, com o CLT, aí dentro do seu departamento de trabalho, de produção, você também deve ser autogestão, na medida que for possível, né? Em algumas empresas você vai ter mais liberdade, em outras menos liberdade, mas você vai sempre ter essa margem de liberdade, autonomia, para gerir as suas próprias atividades. Então, quero que você tenha em mente, quando você pensar em abrir um negócio, quero que você tenha em mente, eu sou o meu próprio patrão, eu sou o meu próprio chefe. As pessoas que trabalharem comigo, elas vão cumprir as minhas regras e não dar-me regras. Eu tenho a responsabilidade de tomar decisões e eu assumo todos os riscos da minha empresa. Por isso, eu tenho que ser autogestão. Eu preciso gerenciar o meu tempo. Eu preciso gerenciar os meus recursos. E aqui vem o recurso financeiro, né, envolvido, o trabalho e o tempo que você vai gastar com esse trabalho. Eu preciso gerir as atividades, que é importante para o meu negócio. E eu preciso aprender a lidar com entrada e saída de recursos. Eu preciso entender o que significa despesas, eu preciso entender o que significa receitas, eu preciso entender o que significa investimento, prejuízo, lucro. E eu preciso entender que o meu negócio precisa ter sustentabilidade financeira. Eu preciso ter sustentabilidade financeira. O meu negócio tem que ser bom para mim e para a sociedade. O meu negócio tem que servir as pessoas, porque são as pessoas que vai dar esta sustentabilidade para o meu negócio. Então, resumindo,
é isso que você precisa entender. Esse apanhado de elementos que você precisa ter em mente na hora de abrir o seu próprio negócio. Então, curta nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A vitória é nossa.